Obrigado pela pergunta. Olha, é o seguinte, a Constituição, ela não é ruim. Ela é assim, ela é excessiva, tem detalhes demais, quer dizer, ela desce a detalhes que seriam, vamos dizer, da, da legislação civil, criminal, etc., não deveria estar na Constituição, e ela consagra esse negócio da função social da propriedade, que é um mistério. Né? Quando você coloca, né, num texto constitucional expressões de sentido elástico, quer dizer que ele quer fazer alguma coisa que ele não pode consagrar em lei, tá certo? Porque todo mundo deve ficar contra, então ele põe um nome genérico de tal modo que mais tarde ele pode fazer aquela coisa e alegar que aquilo está na Constituição. Então, a função social da propriedade, por exemplo, consiste em você pegar aqui uma fazenda que está produzindo, está criando riqueza, que está dando emprego, entra lá, queimar tudo e dar tudo aqui para o MST não fazer merda nenhuma com aquilo. É isso? Então, isso aí é função social da propriedade. Agora, por exemplo, tem uns camaradas querendo fazer um negócio que é o seguinte: você tem que atender a níveis de produtividade. Né? Se a sua fazenda não alcançou nível de produtividade 100, que eles querem, se está ali nos 80, eles tomam a sua fazenda e dão para o MST que vai reduzir a produtividade a zero. Ou seja, a exigência de nível de produtividade é só para os outros, para o MST não. O MST que é o maior latifundiário da história brasileira. Ele está fora e acima da lei. Mesmo porque ele é uma entidade que não tem existência legal. Se você quiser processar o MST, você não pode. Então o MST está acima das leis, acima da lógica, acima dos 10 mandamentos, acima da aritmética elementar. Entendeu? Ele não tem satisfação a prestar a ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, isso aí é que é. Tudo isso está dentro deste artigo que diz a função social da propriedade. Então, as coisas que tem de errado na Constituição são duas ou três frasezinhas colocadas ali no meio para sacanear. Entendeu? Aliás, todo mundo sabe que tem artigo da Constituição que não foi sequer votado. O seu Nelson Jobim botou lá depois de votado o negócio. E eu quero saber como é que você faz uma coisa dessa não está na cadeia. Né? Quer dizer, é a maior fraude legislativa da história humana. Quer dizer, o sujeito inventa dois artigos da Constituição e mete lá, depois de votar, tirou da cabeça dele. Em qualquer país decente, o cara que faz isso está na cadeia. No Brasil, vira ministro da Justiça, porra. Eu não lembro que artigos são esses, não são nem artigos importantes. Mas o cara meteu lá, né, sem consultar ninguém. Então, ele virou o poder legislativo, porra. Né? Então, a Constituição precisava apenas um copy-desk. Né? Tem uma frase ali que certamente eu mudaria, eu jamais deixaria passar, onde diz que o brasileiro tem direito à saúde. Você já viu uma coisa dessa? Você pode ter direito à assistência médica. A saúde não é um direito, meu filho. A saúde é um estado de fato. Ou você tem, ou você não tem. Então, quer dizer que se tem um sujeito que tem uma doença crônica e ninguém consegue curá-lo, tá certo? O país inteiro está na ilegalidade porque aquele desgraçado não obteve a saúde que ele tem direito. Você está entendendo? É incrível. O sujeito está lá com uma hemorroida, faz 32 anos, tá entendendo? E ninguém consegue curá-lo porque é um negócio misterioso ou a ignorância médica não permite, tá certo? Então o que ele faz? Ele processa a justiça, o poder legislativo, a administração pública, todo mundo por causa da hemorroida dele. Ele diz: eu tenho direito à saúde e vocês não me dão. Você, tá entendendo? Você pode ter direito à assistência médica. Assistência médica não significa dar saúde, você significa fazer alguma coisa em benefício da sua saúde, o máximo que se puder. Mas não pode. Só Deus pode garantir a saúde. Aliás, se Deus quisesse garantir a saúde, não haveria doença. Ele colocou a doença como uma coisa inerente à condição humana. Está lá explicado na Bíblia, pô. Quando Adão foi posto para fora do paraíso, falou: agora, meu filho, agora tu tá fudido mesmo, tá entendendo? Então vai ter doença, vai ter que trabalhar duro, vai ficar sem dinheiro, vai ter dívida, tá entendendo? O seu cheque vai voltar. Tem tudo isso.
É toda essa, né, incomodidade. Chega na hora, você vai transar, você vai broxar, passar vergonha. Tudo isso é da condição humana, meu Deus do céu. E ficar doente também. Né? Eu, por exemplo, eu nasci doente, eu não sei o que eu tinha, ninguém sabia. Fiquei 7 anos, morre ou não morre, tá entendendo? Cada respirada que eu ia dar era um trabalho medonho, eu tinha que me concentrar. Peraí, respirar, consegui. Né? Então, eu podia ter processado todo mundo, porque eu não tinha saúde. Então, ter artigos como esse, são falhas de redação, na verdade, né? Quer dizer, isso aí o ignorante tende sempre a escrever, a abusar da metonímia. Você acredita que a metonímia é você, né, designar a causa pelo efeito, o efeito pela causa, né? A, ou a parte pelo todo, né? Ou a ação pelo instrumento, né? Então, a pessoa confunde, raciocina de uma maneira elíptica, pula, né? Então, em vez de dizer tem direito à assistência médica, ele designa essa ação, assistência médica, pelo efeito que ele imagina que ele deve ter, que é a saúde. Então, ele está designando a causa pelo efeito. É o metonímico. Ignorante escreve sempre metonimicamente.